Hoje nós temos a alegria de poder compartilhar a palavra de Deus e poder meditar na Escritura Sagrada que nos orienta. E nós estamos já nessa série de sermões, quem tem ouvidos, ouça. Essa é uma advertência de Jesus ali em Apocalipse para as igrejas, para as 7 igrejas da Ásia Menor. E parece uma lógica, né? Quem tem ouvidos, ouça. Mas às vezes a gente tem ouvido e não está escutando direito, né? Às vezes a gente tem ouvido e parece que entra de um lado e sai do outro. Então aqui é uma atenção, uma advertência que Jesus, através do apóstolo João, nos deixa. E hoje nós vamos meditar um pouco na segunda igreja do Apocalipse, que é a igreja em Esmina, né? E eu gostaria de estar lendo o texto, está lá em Apocalipse, capítulo 2, do 8 ao 11. Diz assim: ao anjo da igreja em Esmina, escreva: essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço as blasfêmias dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, ó Pai, porque estamos reunidos aqui como a sua igreja, Senhor. E que essa série de sermões, ó Pai, venha falar em nossos corações, ó Deus. Que nós possamos estar compreendendo e vendo a realidade dessas igrejas que foram ali dos tempos de Jesus, naquela época, Senhor, que foi escrito em Apocalipse. Mas que nós possamos estar aplicando elas nos dias de hoje, Senhor. E nos dê sabedoria, nos dê discernimento, ó Pai, para poder ter uma vida que te agrada e que vive conforme a tua vontade, ó Pai. Muito obrigado, Jesus, e conduza conforme o teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estar meditando um pouco sobre a igreja de Esmina. Eu quero trazer um pouco do contexto histórico, né, de como que era a igreja, como que a localização dela, o que estava acontecendo naquela época, e depois trazer uma aplicação para nossas vidas no dia de hoje, né? A igreja de Esmina, ela é a igreja pobre, mais rica que é considerada. É uma igreja que, como o pastor Lucas disse, né, na escola dominical, não teve nenhuma repreensão. Pensa num pouco fazer as coisas tudo certinho. Não tinha nenhum BO na igreja, né? Mas vocês vão ver aqui o que acontece com eles. Então, Esmina, ela é uma cidade ali hoje, na Turquia, o nome dela, né, é Izmir. Não sei falar direito, os nossos irmãos árabes, libanês, não sei se está na pronúncia certa, né? A Esmina mudou para o nome Izmir. Ficava a 56 quilômetros de Éfeso. Seu importante porto, né, era uma cidade portuária, que no mar Egeu, e tornava uma cidade próspera. Ela era um dos principais centros de adoração ao imperador, contando com templos erguidos para 2 deles: Tibério, construído em 26 depois de Cristo, e Domiciliano, construído em cerca de 96 depois de Cristo. Nela também havia um templo a Roma, construído em 195 a.C. Calcula-se que a sua população no século I fosse aproximadamente 100 mil pessoas, né, na cidade de Esmina. Então, Esmina fica aqui, não sei se vocês conseguem ver, era uma cidade no porto, né, aqui as 7 igrejas, né? João estava escrevendo e teve a revelação aqui em Patmos, que era uma ilha onde ele ficou preso. Então aqui era a Ásia Menor, a Grécia estava desse lado aqui, né? Então tinha que atravessar o mar. Então, conforme o historiador judeu Flávio Joséfo
havia muitos judeus habitando em Esmina, e pelo menos uma sinagoga organizada lá. A população judaica contava com um favor especial do Império Romano. Era o único povo dispensado da adoração pagã e autorizado à prática exclusiva do judaísmo. Não se sabe quem fundou a igreja em Esmina, mas eles poderiam estar entre os habitantes da Ásia Menor, que foram até Éfeso para ouvir Paulo pregar, lá em Atos 19. Então, provavelmente, foi Paulo, ou pessoas que foram até Paulo ali plantar essa igreja em Esmina. E ela tinha uma comunidade judaica muito forte. Por ser uma cidade rica, portuária, onde tinha um grande movimento de mercadoria, um grande comércio, então provavelmente os judeus foram para lá, e ali nesta cidade tinha uma sinagoga. Para ter uma sinagoga numa cidade, deveria ter pelo menos 10 famílias judias. Acima de 10 famílias, eles poderiam formar uma sinagoga. Então, nessa cidade de Esmina, tinha uma sinagoga. Quando Jesus se apresenta a essa igreja, usa as seguintes palavras: essa é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, mas agora vive. Com isso, o Senhor enfatiza a sua soberania sobre a história. Nele toda a criação teve o início e ele mesmo determinar o seu fim. Além disso, se apresenta como aquele que sofreu o dano da morte, mas quando ele traz uma mensagem, ele é específico em ver o contexto que aquela cidade está inserida. Ele não fala algo aleatório, mas porque Esmina, séculos antes, tinha sido destruída, depois reconstruída. Então, vários episódios já tinham ocorrido naquela cidade. E Jesus, ele fala que ele é o primeiro e o último, ou fala assim, ele que determina, ele que está no comando da situação. Há críticas de Jesus, não há críticas de Jesus aos cristãos de Esmina, pelo contrário, por sustentarem seu testemunho de Cristo e sua fé, eles estavam enfrentando pobreza. Então, uma igreja que estava passando por dificuldades, eram pessoas pobres, eles não tinham condições financeiras, isso porque não se corromperam, não adoravam outros deuses, não adoravam o imperador, não se prostravam aos templos construídos da cidade, e automaticamente eles não tinham emprego, não tinham como vender, não tinham como trabalhar, então eles passavam necessidades. Era uma igreja financeiramente pobre, mas espiritualmente rica. Bom, mesmo vivendo em uma cidade rica e cheia de oportunidades, os servos de Deus enfrentavam necessidade, por não conseguirem produzir renda para o sustento próprio e de suas famílias. Aqui mostra um pouquinho das escavações na cidade de Esmina. Cristo os adverte a não temerem mesmo diante grande mal que lhes aconteceria em breve. Alguns deles seriam lançados na prisão e iriam dali para o martírio. O tempo de provação definido como 10 dias pode não ser literal. A cidade de Esmina foi uma tradicional opositora aos cristãos. A história registra que foi ali que Policarpo, um discípulo do apóstolo João, foi martirizado após se recusar a negar a Cristo no ano 156. Então aqui tem um altar da igreja de São Policarpo, que tem uma tradição que ele foi um mártir, foi morto ali por negar a Cristo. Essa igreja foi encorajada pelo Senhor Jesus a vencer o martírio, e todos que venceram essa batalha, foi-lhe prometida a coroa da vida. Nos antigos jogos atléticos, os vencedores eram premiados com uma coroa de louros, mas esses cristãos receberiam a coroa da vida eterna. Era preferível enfrentar o martírio do que a segunda morte, ou morte eterna. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Isso aqui é só um pouquinho um relato histórico, do que está acontecendo, o que aconteceu nessa igreja de Esmina. E é algo interessante nós meditarmos que
foi uma igreja que não teve falhas, mas uma igreja que teve lutas, enfrentou batalhas, enfrentou dificuldades. E as fontes, né, uma das fontes de perseguição, que foi a primeira fonte de perseguição naquela igreja ali de Esmina, era dos próprios judeus. Tinha uma sinagoga, e ali Jesus, a carta escrita fala, ó, sinagoga de Satanás. Né? Ele adverte porque os judeus iam contra a igreja. Eles perseguiam a igreja, se reuniam na sinagoga para falar mal do que estava acontecendo na igreja de Esmina. Que eles eram perseverantes, que eles estavam vivendo conforme a palavra, indo contra ao império, indo contra os outros deuses, aos altares que eram criados ali, que foram criados. Então, os próprios judeus perseguiam a igreja, né? E segundo, a perseguição romana, né? Era o Império Romano, então tinha uma perseguição dos agentes romanos ali, e também a perseguição política. Né? O diabo aciona forças para poder prender. Satanás nos acusa dia e noite. O diabo está por trás de muita perseguição. Será que é possível ter uma perseguição política para mandar prender cristão? Será que só aconteceu isso lá no primeiro século? Há quase 2000 anos atrás? Ou essa carta está muito real? Está muito atualizada nos dias de hoje? Amados, nós como seguidores de Jesus, como igreja de Cristo, nós temos que estar preparados para isso. Para a perseguição, para as lutas que vamos enfrentar por crer em Jesus, por viver os princípios de Cristo. E essa igreja em Esmina, ela não se corrompeu. Tinha vários outros deuses que eles cultuavam, o imperador, né? Tinha a deusa Cibele, né? Como o Lucas me lembrou, Cibele de Frígia, que ali também tinha um templo nessa cidade. Estava tudo corrompido, longe dos princípios cristãos, mas eles perseveraram, e por perseverar sofreram, não tinham como ter condições financeiras, não tinham dinheiro, mas ali eles ficaram firmes. E que nós, como igreja de Cristo, nós possamos entender que vamos passar por lutas, vamos passar por tribulações. É um evangelho diferente, porque às vezes é pregado um outro evangelho, né? Nas redes sociais ou em outras igrejas, fala, vem para Jesus que seus problemas acabaram, né? Não tem mais dificuldade, você não vai enfrentar mais luta nenhuma. Não é isso que aqueles irmãos viveram. Não foi isso que aqueles irmãos ali de Esmina viveram. Eles foram perseguidos, foram presos, foram acusados. Gente, as prisões romanas, a prisão romana era algo cruel. Ou o preso morria de fome, ou ele morria de alguma doença, porque não tinha direitos humanos naquela época, gente, de defendia, que estava tudo ali, tinha comida, tinha água, tudo. Não, era cruel. Ou morria de tédio, porque as prisões romanas eram cruéis. E muitos cristãos foram perseguidos. E essa carta, endereçada a essa igreja, nos alerta que, ainda hoje, muitos são perseguidos. Hoje nós não temos uma perseguição tão ativa na igreja evangélica brasileira. Nós podemos nos reunir com as portas abertas, sem ter problema nenhum. Mas há muitos cristãos que têm que se reunir escondido, porque se souberem, os soldados chegam e há uma grande perseguição. E essa é uma realidade, amados. Isso é algo que nós precisamos entender, e que nós possamos estar preparados para ser perseguidos.
E eu estava meditando, eu falei, gente, eu fiquei preocupado, pastor Klaus, porque na perseguição os primeiros que vai é os pastores. Porque os caras chegam aqui e vão perguntar quem que é o pastor. Ainda bem que nós tem 3, né? É o Lucas, é a gente, né? Mas os primeiros a serem perseguidos são os que estão na frente, são os líderes. Isso ocorreu em toda a história. Pega os líderes e prende, que nem Paulo, Silas, prende ali, a igreja se dispersa. Vamos lá, vamos para a casa do Nelson orar, porque prenderam os pastores, né? Aí vai toda a igreja lá, começa a orar, porque a perseguição é isso. E eu falei, meu Deus, eu acho que vai sobrar para nós, né? Mas que nós possamos permanecer firmes e fiéis, e não se dobrar ao sistema maligno, não se corromper ao sistema que opressor, que quer nos desviar do caminho. Isso nós temos que estar preparado. Então aqui as fontes de perseguições e lutas que aqueles irmãos passaram, né, os próprios judeus que deveriam ter recebido Jesus, que deveriam ter se convertido, eles que eram os que mais perseguiam a igreja, né? E seguindo, parou? Tá. E temos também a questão do que Jesus, ele entende, ele vê, ele reconhece o que aquela igreja estava passando. Todo o sofrimento que nós passamos, Jesus está vendo. Ele não está de olhos fechados. E refletindo nessa mensagem, nós temos aqui também o domingo da igreja perseguida, que eu não lembro que data que ficou, mas todo ano nós lembramos e trazemos algum relato de irmãos e igrejas hoje, né, que são perseguidas, mas eu não gostaria de focar nisso, mas eu gostaria de refletir sobre o sofrimento humano. Graças a Deus, até hoje, sim, não sei se alguém já passou por uma perseguição por ser cristão. Alguém já sofreu. Mas nós temos algo sobre o sofrimento humano. Nós temos que entender um pouco sobre isso, porque aqueles irmãos sofreram muito. E muitos foram mortos, né? E eu gostaria de meditar um pouco sobre o sofrimento humano e Deus. Há uma certeza que nós temos que o pecado nos faz sofrer, não é verdade? O pecado nos traz sofrimento. Quando nós lemos o Salmo 51, que é um relato de Davi, contando quando ele estava em pecado, e o que ele sofreu, a angústia, as dores nos ossos, né, tudo, é algo certo que estar e viver em pecado nos traz sofrimento, porque o salário do pecado, ou seja, a consequência do pecado é a morte, né? É um sofrimento. Mas nós entendemos, e quando não há pecado? E quando uma pessoa é boa, uma pessoa faz tudo para obedecer a Deus, vive tudo de uma maneira que agrada a Deus, mas aí vem um sofrimento na vida dessa pessoa. Vem um sofrimento diante daquela situação. E você olha e fala, não, mas espera aí, ele, digamos assim, não está em pecado, não está cometendo nada de errado, é uma pessoa boa, e está com uma doença, está com uma perseguição, aconteceu alguma coisa. Vocês já pararam para pensar nisso? Que a cada dia tem mais gente boa ficando doente, gente boa morrendo, e às vezes o bandido não morre, né? O cara que fez o mal não morre, não fica doente, leva tiro, levou 17 tiros o cara e não morreu, olha. Vamos pensar um pouco sobre o sofrimento humano? Eu vejo que quando o bandido escapa assim, é mais uma oportunidade de Deus dar a restauração para a vida dele, né? E eu penso dessa forma, né? Mas e quantas pessoas boas, né? Quantas coisas ruins acontecem com pessoas boas?
como que fica a sua fé e o seu relacionamento diante de Deus? E é algo de se pensar. Nós falamos pouco sobre o sofrimento. E às vezes nós somos questionados, pelo menos assim como um pastor, falar: pastor, por que Deus permite aquela criança sofrer tanto? Por que Deus permite aquela pessoa que é tão gente boa, está passando por uma aflição tão terrível? Pressiona Deus na parede e fala: Deus, por que está acontecendo essa maldade, esse sofrimento? E as pessoas não conseguem entender isso. E isso é algo complicado para nós conseguir entender. Digamos, um paradoxo. Mas que tem um livro que eu estudei, né? Ele chama de Haroldo Hustner, né? E ele escreveu um livro: Quando as coisas ruins acontecem com pessoas boas. Lembrando que a situação de Esmirna estava sendo essa. Era uma igreja que não tinha pecado, era uma igreja que estava fazendo tudo certinho, mas a perseguição estava sobre eles, né? E a história desse escritor, o seu filho, né, faleceu com 14 anos com aparência de 60. Ele teve uma doença rara lá, e que era jovem, mas ele envelhecia muito rápido, e ele acabou morrendo com 14 anos. E a lição que ele nos passa, quando as coisas ruins acontecem às pessoas boas, é que a vida pode ser um fato muito difícil, mas não há outra forma de ser humano. E ela pode se tornar ainda mais dura, sem a compreensão de que se deve ter de Deus e sem o amparo da fé. Nós precisamos entender que viver vai ter sofrimento. Só de estarmos vivos, nós vamos passar por momentos difíceis. A vida é um momento de angústia, de tristeza, mas depois uma alegria, e assim vai vivendo. Nós temos que entender essa dinâmica da vida. O próprio nascimento já é um sofrimento, né? A criança, quando quando nasce e chora, ela já está chorando por dor, porque a hora que infla os pulmões, os médicos falam que é uma dor muito grande e necessária para a vida. Então o sofrimento humano é algo que nós precisamos compreender, mesmo sendo difícil de entender algumas situações. Olhando na perspectiva de que nós não estamos vivendo mais em pecado, ou tendo consequências através do pecado, mas sim vivendo uma vida reta. E esse escritor, ele traz algumas definições, alguns pensamentos sobre isso, sobre o sofrimento humano, e ele vai na Bíblia, né? E uma coisa interessante para nós, que o sofrimento nos faz crescer. O sofrimento nos faz amadurecer, né? Se nós perguntarmos ali para o nosso querido major, falar: o pessoal lá do exército é de boa, não sofre nada lá, os recrutas, os soldados, os cabos, é tudo tranquilo, mil maravilha? Não. Os caras sofrem lá ou não? Se prepara, né? Prepara o físico. Para preparar o físico tem que sofrer. Gente, eu aprendi isso na academia agora com 40 anos, né? Que dói o corpo. Esse dia eu não estava conseguindo dar tchau. Assim, a mão não chegava aqui atrás, de tanta dor que estava. Gente, por que está doendo tanto? Né? E os caras falam: não, é bom, você tem que treinar, isso aí vai rompendo as fibras e o corpo vai melhorando. Eu falei: gente, mas não dá nem para erguer o braço, de tanta dor que estava acontecendo. O sofrimento nos faz crescer. Nós temos que entender isso. Se nós desprezarmos o sofrimento da nossa vida, o que seríamos de nós? Se nós crescemos dentro de uma bolha, de uma proteção que nada de mal possa nos acontecer, o que seria de nós? É algo muito importante nós pensarmos nisso. Que vamos sim passar por momentos de aflições. Caminhar no vale da sombra da morte.
Entender que os dias ruins, os dias maus, um dia chega. Não é somente dias de festa. Mas a Bíblia nos traz esperança. Quando nós vemos essa carta escrita a Esmina, nós podemos ver um Deus que nos traz esperança, consolo e nos fortalece no meio da angústia. Deus nos livra no meio da tempestade, Ele não nos livra da tempestade. E que nós possamos entender que esses irmãos, Jesus está falando, perseverem, sejam firmes, não temas, porque vocês vão vencer a morte, vocês vão desfrutar de algo melhor, não vai terminar somente aqui. E esse livro, que esse autor escreve sobre o sofrimento, e ele fala que ele teve, depois que o filho dele morreu, ele teve um outro tipo de relacionamento com Deus, e foi um relacionamento mais profundo, porque ele precisou compreender o que estava acontecendo, e ali, ele foi lá para o Salmo, deixa eu ver se muda, Salmo 121, 1 e 2, elevo os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? E esse texto, esse salmo, despertou no coração dele e falou, de Deus só pode vir o socorro, de Deus só pode vir a esperança e a força. Não é o sofrimento, o salmo não está falando, de Deus vem a dor, de Deus vem o sofrimento, de Deus vem a minha frustração, de Deus vem a minha aflição, de Deus vem a minha angústia. Ele não falou isso, ele falou, de Deus só pode vir o socorro e a esperança. E é esse relacionamento que nós temos que ter diante de Deus. Estamos sofrendo, estamos angustiados, estamos aflitos, estamos passando por lutas e perseguições, nós temos que erguer os nossos olhos para Deus e falar, de onde veio o meu socorro, Senhor? O Senhor é o nosso socorro, a nossa fortaleza, dele vem a esperança, e que nós temos que compreender, que mesmo quando o dia mau chega, mesmo quando os momentos de angústia chegam, nós temos que olhar para Deus e falar, Senhor, a minha esperança está em Ti, o meu socorro está em Ti, nem que eu seja morto, nem que eu sofra, mas a minha esperança está em Ti. Porque depois ele traz a promessa, né, que não experimentará a segunda morte, ou seja, que vai ter a vida eterna. Mas que nós possamos compreender, porque às vezes quando nós estamos passando por momentos de aflições, por momentos de angústia, nós questionamos Deus. Nós perguntamos, por que Deus isso? Por que você permitiu isso? Por que está acontecendo isso na minha vida? Por que essa doença? Por que essa crise? E ao invés de nós questionarmos Deus e colocarmos Ele na parede, que nós possamos olhar para o alto. Fala, o meu socorro vem do Senhor. Quando até nós vemos, olhamos para os discípulos de Jesus, para os homens de Deus da palavra, né? Hoje de manhã eu estava lembrando, conversando com os irmãos, sobre o martírio de Estevão. O cara sendo apedrejado, e ele glorificando a Deus, por ser apedrejado, porque ele sabia que aquela vida ali encerraria, mas ele estaria com o Senhor. É isso que é o Evangelho, amados. Que nós possamos procurar a Deus, nos relacionar a Deus, não somente para nos livrarmos das aflições, mas que nós temos essa esperança nele, essa confiança nele. E o último texto que eu gostaria de meditar, está lá em 1 Pedro, do 4, 12 a 19, que fala sobre o sofrimento cristão. Diz assim, amados, não se surpreenda com o fogo que surge entre vocês para prová-los,
como se algo estranho estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou quem se intromete em negócios alheios, contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Que nós possamos viver dessa maneira. Se nós sofremos por Cristo, perseguições e angústia, que nós permanecemos firmes e constantes, confiando no nosso Deus, que é fiel, Criador e Salvador da nossa vida. Essa é a mensagem que nós podemos ver aqui na igreja de Esmina. Uma igreja que foi perseguida, mas que o Senhor reconheceu o sofrimento dela, a angústia que aqueles irmãos passaram, e que eles permaneceram firmes, né? Uma orientação, a instrução era: fique firmes, persevere, não desista. E que essa mensagem venha ser para o seu coração nessa manhã. Seja firme, persevere. Glória a Deus porque nós vivemos dias bons, mas olhando para a realidade, nós temos que temer. Fico com medo do que, qual o país que os meus filhos e os nossos netos vão enfrentar. Se realmente essa perseguição crescer, essa angústia, muitos cristãos vão ser jogados nas prisões e vão sofrer por amor a Cristo. Não estou trazendo uma profecia terrível, mas é uma realidade. E nós, como igreja, temos que estar cientes. A igreja de Esmina nos ensina a ser perseverante na fé e não desistir. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos traz uma realidade que muitos cristãos têm vivido, ó Pai. E sabemos, ó Deus, que há muitas lutas e perseguições, ó Deus, ainda nos dias de hoje. Mas que nós possamos, ó Pai, estar com o coração preparado, Senhor, a passar por sofrimentos, ó Deus. E nos fortalece, Senhor. Nos traz esperança, ó Pai. Traz força, Senhor, para cada coração aqui nessa manhã, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa estar fortalecendo a cada um que está sofrendo, passando por angústias, passando por aflições, ó Pai, por enfermidades, ó Deus, e que nós possamos estar confiando em Ti, olhando para o alto, e sabendo que o socorro vem do Senhor, que é o Deus da provisão, é o Deus do conforto, que consola os nossos corações, que nos dá esperança, ó Pai. E sabemos que o Senhor venceu a morte e nos dá a vida eterna, ó Pai. Obrigado, Senhor, por falar conosco nesta manhã. E continue abençoando a cada lar e a cada família no restante dessa semana, ó Pai. Que possamos estar preparados até a sua volta, ó Pai, quando o Senhor irá buscar a sua igreja, Deus.
Obrigado pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.